Eu sou o Vicente Ximenes, sou educador e palestrante da V2 Mais Qualificação Organizacional. E hoje vamos evidenciar mais uma super palestra para o canal Ateliê do Conhecimento em parceria com o Jornal Estado. O projeto tem como objetivo convidar profissionais de referência no mercado com a tendência de transformar conhecimento em resultado, abordando as temáticas de empreendedorismo, liderança, atendimento e vendas. E para que possamos abordar a temática de Código de Defesa do Consumidor, nós vamos contar com a presença do Dr. Samuel Góes, que é advogado e sócio do escritório de advocacia Angelim e Araújo Advogados. Samuel, seja bem-vindo ao canal Ateliê do Conhecimento. Primeiramente, eu aqui agradeço ao convite, de participar aqui dessa mesa para debater, passar um pouco da minha experiência. Já são 10 anos atuando na área de defesa do consumidor, lá no meu escritório e em órgãos públicos. E eu espero hoje elucidar para você, os amigos ouvintes e telespectadores e leitores do Jornal Estado, alguns aspectos relacionados ao direito do consumidor, no seu ponto básico, nos seus pontos do dia a dia, que sempre trazem dúvidas aos consumidores. Samuel, nos meus treinamentos, a gente vem observando que os próprios empreendedores, os gerentes de loja, que são os líderes, e os próprios vendedores que fazem parte da equipe de vendas, eles não têm um conhecimento adequado sobre o Código de Defesa do Consumidor. Pensando nessa informação, o que você poderia nos passar sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor para o varejo? Pronto, primeiramente eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais ampla a respeito do Código. A nossa legislação consumerista ela é bem moderna, ela é bem eficaz. E nem todos os países do mundo possuem uma legislação tão abrangente e sofisticada como a nossa. O Código de Defesa do Consumidor ele tem sua gênese, tem sua origem a partir da Constituição Federal promulgada em 1988, ok? Onde o direito do consumidor deixa de ser um direito civil comum e passa a ter casa, passa a ter guarida, passa a ter morada no próprio Código de Defesa do Consumidor. A Constituição ela prevê que o direito do consumidor passa a ser uma garantia fundamental do cidadão, ok? O que é o Código? É um conjunto de normas que visa defender o direito do consumidor, bem como regulamentar as relações de consumo e dizer ela diz quais são as responsabilidades do fornecedor, do vendedor, as responsabilidades e obrigações. Onde é que a responsabilidade é solidária, onde ela é subsidiária, entendeu? Onde é que o consumidor pode procurar seus direitos, quais são os seus direitos a partir da promulgação da lei. Samuel, pensando assim, já que você acabou de evidenciar a importância do código para o varejo, o que nós poderíamos dar de dicas para esses empreendedores com foco em seus respectivos estabelecimentos, né? Porque a gente vem observando alguns pontos importantes, né, que podem gerar multas para o próprio varejo. Né? Sim, o que a gente perfeito. poderia evidenciar agora para gerar um conteúdo de informação para que a gente possa ser preventivo quando se fala em Código de Defesa do Consumidor? Primeiramente, é de suma importância que todo lojista, que todo vendedor, que todo empresário possua uma equipe técnica e jurídica para prestar esclarecimentos, para tirar dúvidas. O vendedor, o lojista, o varejista, ele tem que estar atento à necessidade de ter um código de defesa do consumidor no seu estabelecimento. É obrigatório por lei. Como você mesmo frisou, é obrigatório que cada loja, cada estabelecimento comercial tenha em suas dependências um código físico. O fato de você não ter esse código pode gerar uma multa à empresa. Isso é uma necessidade, uma terminação prevista por lei. É a Lei 12.291 de 2010. A multa pode chegar a R$ 1.060, ok? É necessário que os vendedores, não só os donos de loja, os vendedores que são, como é que eu posso dizer, a linha de frente do comércio, tem orientações básicas a respeito de troca, de vício, de defeito, prazo de troca, prazo para sanar o vício. E isso são orientações básicas que uma assessoria jurídica pode prestar ao lojista, ao varejista, ao vendedor, ao empresário. A gente observa também, Samuel, que existe hoje um questionamento muito importante dentro do varejo, que quando se fala em política de desconto, né, que se comenta muito a questão se pode dar o desconto à vista, se pode também dar o desconto no cartão, né?
Perfeito. Explica um pouco como é que a legislação evidencia esse quesito. É uma boa observação que você está fazendo agora. A partir de 2017, com a lei sancionada pelo então presidente Michel Temer, a lei de número 13.455, o comerciante passou a poder praticar preços diferenciados, cobrar valores diferenciados em produtos em compras realizadas em cartão, ou no seu pagamento à vista, ou no seu pagamento a prazo, parcelado. Mas para tal, precisa que esteja afixado em algum local do estabelecimento que essa prática vai ser utilizada. O comerciante pode colocar um banner ou um flanelógrafo dizendo que em compras feitas no débito, compras feitas à vista, o valor terá 5% de desconto, será 5% a menor, entendeu? Há a possibilidade sim da compra com valor diferenciado, desde que seja previamente informado ao consumidor. É uma coisa muito importante que todas as lojas tenham ciência, os vendedores. É o princípio da informação. A informação deve ser prestada sempre de forma satisfatória ao consumidor. Outra coisa, Samuel, com relação a formas de pagamentos, certo? É preciso realmente evidenciar, como você está falando, que sempre tem que ter um comunicado para o cliente ter essa informação. Eu também tenho que deixar a olho nu, de forma visível, como é que a forma de pagamento que eu ofereço ao meu cliente? Sim, exatamente. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro. Ele diz que o consumidor, ele preconiza que o consumidor tem direito à informação. Por exemplo, em estabelecimentos que não aceitam cheque como forma de pagamento, eles têm que deixar ficcionado: não aceitamos cheque como forma de pagamento, ok? Em estabelecimentos em que as compras feitas em dinheiro têm um valor diferenciado, tem que deixar evidenciado, tem que deixar exposto, visível ao consumidor, que os pagamentos feitos em dinheiro terão preços diferenciados. E com relação ao troco, né? O que a gente pode evidenciar? Porque me parece que teve aí uma nova legislação, né, que vem falando que o cliente tem esse direito de receber o dinheiro e não em produto, né? Que uma vez eu estava agora numa loja recentemente, o caixa não tinha 10 centavos, ele me deu um bombom, né? Como é que começa a abordagem? Isso é uma questão bem antiga e é bem corriqueira. Nós aqui no estado do Ceará, nós genuinamente cearenses sabemos bem como é isso. Você vai na mercearia, na bodega, no mercantil, às vezes faz uma compra, tem 5 centavos e o comerciante às vezes quer te dar um bombom de troco. Não, o dinheiro é moeda corrente. Se você tem um direito ao troco, ele tem que lhe ser dado em moeda, em dinheiro, ou espécie, ou moeda de metal, ok? O consumidor não tem o direito de aceitar um troco que não seja em pecúnia, em valores, em dinheiro. Uma outra dúvida, Samuel, na realidade até os meus próprios alunos eles evidenciam em sala de aula, com relação à devolução e cancelamento. Me explica um pouco como é que é o direito do cliente relacionado a esses dois quesitos. Muito bem, vamos lá. Para a gente abordar essa temática, primeiro a gente tem que ver a questão das garantias, vícios e defeitos. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro quando ele fala da garantia de 30 dias para troca de produtos ou serviços de bens não duráveis e 90 dias para trocas e produtos de serviços, trocas ou reclamações de serviços duráveis, produtos ou serviços duráveis, ok? Como é que funciona isso? O cidadão que fez a compra de um produto que ele viu que esse produto apresentou vício, se ele for não durável, ele tem 90 dias pelo Código de Defesa do Consumidor para prestar esclarecimento. Se o produto não for de uso essencial, a empresa tem até 30 dias para sanar o vício. Se for de bem durável, também tem um período de prazo de 30 dias. Ok. Entendeu? Para sanar o vício. Se o produto for de uso essencial, a troca deve ser feita de forma imediata, sob pena do consumidor acionar a justiça e, por meio de ordem judicial, determinar a troca ou ressarcimento daquele produto. Vamos lá. Quais são as formas de solucionar o dano? Ou a troca do produto viciado por um novo de mesma marca e modelo. Se não tiver um de mesma marca e modelo, pode ser de modelo inferior, devendo ser valores ressarcidos ao consumidor.
Se for de marca e modelo superior, pode-se haver uma compensação financeira, tudo bem? E o ressarcimento dos valores pagos de forma corrigida. Os valores pagos em nota fiscal corrigidos monetariamente. Você vai e compra um produto, uma sandália, aquele produto apresentou vício, apresentou defeito, não pôde ser sanado. A empresa, você tem o direito de cobrar da empresa o valor pago em nota para aquela sandália corrigida monetariamente. E Samuel, só para a gente dar fazer um fechamento, eu acredito que a gente abordou várias temáticas, eu queria falar com você sobre a questão da propaganda enganosa e publicidade abusiva. É a mesma coisa? São diferentes? Não, são diferentes. A propaganda enganosa é tudo aquilo que induz o consumidor ao erro. Em qualidade, em quantidade ou em valor. Tudo aquilo que leva o consumidor a acreditar em determinada situação que o leve a adquirir um bem ou um produto, um serviço, e que não foi do jeito como foi passado pelo fornecedor, pelo vendedor, pelo fabricante. Isso, mais uma vez, entra naquilo que eu te falei, a questão da publicidade, a questão da divulgação. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, ela vincula o fornecedor, o vendedor ou o fabricante o consumidor naquilo que ela propagou, naquilo que ele prometeu. Tá certo? O que é a propaganda abusiva? É toda publicidade discriminatória, tudo aquilo que se aproveita da deficiência, ou da superstição, ou do medo. São propagandas que desrespeitam os valores ambientais, os valores humanos, os valores éticos. Há uma diferençazinha entre enganoso e abusivo. Samuel, eu acredito que realmente a gente tenha conseguido tirar todas as dúvidas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você fizesse uma consideração final para que os nossos ouvintes pudessem ter uma visão geral sobre o Código. É importante que o consumidor esteja sempre procurando os órgãos de defesa do consumidor, os DECONs e os PROCONs. A legislação existe, é uma legislação antiga, mais sofisticada, é uma legislação ampla. Como o próprio Código diz, defesa do consumidor, ela existe para defender os direitos de quem está consumindo. O Código tem princípios que colocam o consumidor em paridade de armas com o fornecedor. Ele passa a ter uma relação de igual para igual com o fornecedor. Então, toda vida que o consumidor se sentir lesado, se sentir prejudicado, é importante que procure os órgãos de defesa do consumidor. E aos fornecedores, como eu falei e friso, é importante ter uma assessoria jurídica, porque nós temos hoje as varas cíveis nos fóruns, nós temos hoje as unidades dos juizados especiais e os órgãos de defesa do consumidor abarrotados de ações consumeristas. Abarrotados. Ações essas que poderiam ser evitadas se as empresas tivessem um pouco mais de cuidado, se os fornecedores tivessem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tato para tentar solucionar os problemas. É verdade, Samuel. Eu concordo com você. Mais uma vez a gente provando que o conhecimento faz toda a diferença na nossa carreira profissional e no nosso negócio, né? O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta muito importante e às vezes pecamos com o cliente e o cliente até acaba tendo um desgaste com ele e a gente perdendo esse cliente por uma falha, por uma falta de conhecimento. Samuel, muito obrigado pela sua presença, tá certo? E por tirar todas as nossas dúvidas, tá certo? Eu é que agradeço aqui a oportunidade, aqui estar com você, meu amigo Vicente, estar nesse espaço aqui do Jornal Estado, jornal já tradicional no estado do Ceará, ok? E me ponho à disposição para qualquer dúvida e friso ao consumidor. Procurem os órgãos de defesa do consumidor e friso também as empresas. Tenham uma assessoria jurídica, é importante, é necessário. Estamos chegando ao final de mais uma entrevista do canal Ateliê do Conhecimento em parceria com o Jornal Estado. Pensou além do convencional? Lembrou da V2+ Qualificação Organizacional, uma empresa que está há 10 anos no mercado, com foco em treinamento e desenvolvimento, com o objetivo de transformar conhecimento em resultado. Vamos fazer a diferença, vamos focar no sucesso até o nosso próximo encontro.